Olá! Nesse vídeo eu irei dar algumas indicações para você. Se você quer voltar a ler nesse ano de 2026, eu sei que às vezes na vida adulta a gente acaba perdendo um pouco o nosso ritmo de leitura, porque a gente vai acabando não tendo tempo e também às vezes não tem tantos livros que nos interessam. Então eu vou indicar alguns livros para vocês que eu acho que vocês vão gostar. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou indicar livros clássicos. Se você gosta de livros clássicos, eu vou indicar clássicos que são super rapidinhos de ler, super interessantes, que são muitas vezes muito engraçados, e eu tenho certeza que você vai ler eles super rápido. Depois eu dividi em suspense, estou com falta de ar, e depois eu dividi em romance. São gêneros que eu acho que a maioria das pessoas gostam e se identificam, então vai ser um vídeo fácil de abranger vários tipos de gostos literários, se você tem. Bom, o primeiro livro é O Homem Bicentenário, que basicamente vai falar de um cara que ele trabalha em uma empresa que fabrica robôs androides. São robôs, que na época não tinha android ainda, os androides vêm depois. Bom, e aí essa empresa fabrica robôs e ele vai levar esse robô pra casa dele, meio que como um teste. E aí, ao fazer esse teste, a família dele se apega muito. Ele começa a criar umas coisas de madeira. E ele vai lá na empresa e diz: olha, ele tá criando objetos. Isso é normal? Aí o pessoal da empresa fala: não, isso não é normal. A gente não criou eles para serem criativos. E ele vai falar: ué, mas ele é criativo. Aí ele fala: então deixa ele desinstalar. E aí ele fala: não vou deixar você desinstalar não. Bom, passa um tempo, ele começa a ganhar muito dinheiro e a família começa a fazer uma poupança pra esse robô, mas ele não tem gastos com nada, ele é um robô. A família fica muito apegada e tudo mais. E é isso. E aí ele vai lutar num futuro próximo ou distante pelos seus direitos. Pelos seus direitos. E é muito interessante. A história é super rápida. Eu li esse livro em um dia. Assim, você vai com certeza ler no seu ritmo, pode ser uma semana, pode ser um mês. Mas com certeza eu aposto que você vai gostar desse livro. É praticamente impossível você não gostar dele. O próximo é Diário de um Louco. E, bom, esse cara, a história vai retratar um cara que ele tá apaixonado pela filha do chefe dele. E aí, um dia ele tá andando e ele vê a mulher passeando com o cachorro dela. E aí ele percebe que a cachorrinha tá conversando com o outro cachorro. E aí ele começa a escutar a conversa. E aí ele fica pensando: nossa, quais os segredos ela não deve saber sobre ele? Tudo bem. E aí ele começa a ver umas cartas que ela envia pro outro cachorro. E nessas cartas a cachorrinha fala mal dele. Ele começa a ficar doido. Só que aí depois ele começa a escrever um diário. E nesse diário ele começa a meio que pensar que ele é o futuro rei da Espanha. É muito engraçado. Gente, esse livro é um clássico e ele me fez assim surtar de tão engraçado que ele é. Ele começa a delirar, pensando que ele é rei da Espanha, que vão raspar a cabeça dele e tudo mais. Gente, ele é literalmente um louco. Você pode pensar: nossa, que aleatório, mas realmente é o Diário do Louco. Esse livro vai fazer todo sentido. E mais um ponto, ele é super curtinho, então você vai ler em um dia. O próximo é ainda mais curto, que é O Tiro. Esse homem, o homem do livro, ele é um ex-soldado, um ex-militar. E aí ele faz festas e noite joga na casa dele, só que ele tem uma regra. E aí uma vez todo mundo tem medo dele, respeita ele super. E aí uma noite um cara vai desrespeitar essas regras.
E aí, um dia, alguém vai desrespeitar essas regras e todo mundo vai ficar esperando que ele revide, se vingue. E aí ele não vai se vingar. Tipo, as pessoas meio que perdem o respeito por ele e tudo mais. E aí esse jovem, que é o narrador da história, vai ficar, tipo, investigando a história desse jovem pra ver, tipo, se ele não vai fazer nada mesmo. Só que muitos anos se passam, muitos anos se passam. E aí, uma coisa vai acontecer. Basicamente é isso. O livro é super interessante, muito bom. Eu me diverti horrores e o plot twist é muito bom. E eu tenho certeza que por mais que você pode estar 3 anos sem ler, se você pegar esse livro, você vai ler em um dia. Porque além de ser super curto, ele é super viciante. O próximo é o suspense. Esse próximo livro é um suspense muito interessante, que é A Sangue Frio, que é um clássico também. Eu acho que não saímos tanto assim do clássico, né? Mas é um clássico e, gente, esse livro é muito viciante. Vai falar sobre o assassinato de uma família. E eu tava tão imersa na história que depois que eu fui mesmo sobre o assassinato de uma família, tipo, de tão imersa na história que eu tava. Porque o Capote, ele é muito bom nisso. Tipo, ele faz a história fluir tão bem que você nem vai perceber que o livro é tão rápido. E aí, ele vai primeiro contar a história da família que foi assassinada. Depois, ele vai contar, desde o começo, como que os assassinos se tornaram assassinos e cometeram um crime tão cruel e tão sanguinário. O próximo é a cirurgia. Bom, ela é uma médica e morre um paciente na mesa de cirurgia dela. A gente não sabe se foi ela que matou ou se o paciente morreu de verdade, pelo menos no início. Porque lá para 20% do livro a gente já descobre se foi ela que matou ou se foi ela que não, ou se ela não matou, se o paciente morreu. Só que tem uma promotora de justiça que está atrás dessa mulher. E a gente também vai descobrir logo no início, entre aspas, guardem o que eu disse, bem entre aspas, porque ela está atrás dessa cirurgia. Ela perseguiu fazer atrocidades para poder acusar essa médica. Só que né? Enfim, esse livro é muito viciante e eu acho que ele só tem 200 páginas. Ou seja, dá pra tranquilamente ler em um dia. Só que se você não quer ler em um dia, pode aí ler à sua vontade. Só que você vai se interessar por esse livro, você vai querer ler. Mesmo que curtindo a corrida, você vai tirar nem que seja 5 minutinhos por dia pra poder ler essa história de tão boa que ela é. O próximo é Misery, do Stephen King. Esse livro é um pouquinho mais longo, porém também é muito bom. Ele vai falar sobre a Misery, que ela é uma mulher que é obcecada por um escritor de romance. A Misery vai falar sobre uma mulher que é a Anne, que ela é viciada nesse escritor de romances. E aí, o Paul vai escrever um livro Misery e ela vai ser obcecada por esses livros. E aí o Paul tá fazendo a sua rotina de escrita e ele sofre um acidente. E a Anne vai, ajudar ele, leva ele pra casa ao invés de ir pro hospital. E ela vai cometer atrocidades com ele. O livro é muito interessante, o livro é muito viciante. E ela vai obrigar ele a escrever um manuscrito novo, exclusivamente pra ela, porque ela não gostou do último. E muito doido esse livro, gente, muito doido, muito perturbador também. O próximo livro que a gente vai ver é de romance. Vamos iniciar os romances de indicação. O primeiro é Escrevendo para Sempre, que eu li em 2 dias. E eu confesso que esses dias foram até meio corridos pra mim, mas eu estava com tanta vontade de ler esse livro
que eu ia super rápido. Meu cabelo tá meio bagunçado, né? Enfim, basicamente vai contar a história dessa redatora de jornal. E ela escreve uma coluna de Natal e as pessoas enviam cartas pro Papai Noel. E ela coloca na coluna de jornal, né? E aí, uma menina vai começar a escrever, só que, tipo, eles estão no meio do ano, ainda tá muito longe do Natal. E aí ela começa a escrever do Papai Noel. E a moça, que é a escritora do jornal, vai ficar tão compadecida da menina que vai começar a realizar os desejos. Só que aí isso vai virar uma bola de neve tão absurda, gente. O livro é tão bom, é super fofo, a criança é muito fofinha e o romance é super lindo. O próximo livro, porque o mais tempo está acabando, é Amor Teoricamente, da Ali Hazelwood, que a gente vai acompanhar a Elsie, que ela é uma cientista que faz um bico de acompanhante, só que tipo assim, ela é acompanhante e ela não tem intimidade com as pessoas, nem nada. Ela acompanha as pessoas para evento de família, algum evento que elas estão desacompanhadas e elas por algum motivo não querem estar desacompanhadas. E aí um dia ela vai acompanhar um rapaz, muito legal por sinal, e ele tem um irmão, e esse irmão odeia ela já de cara, fica desconfiado. E aí ela tá concorrendo para uma vaga, porque ela tem diabetes, e ela precisa muito de dinheiro, porque ela não tem dinheiro mais plano de saúde. E ela tá concorrendo pra essa vaga, e ela chega lá. Quem tá lá? Sim, o irmão mal, que não gosta dela. E ele vai decidir se ela vai ficar com ele ou não. O romance é super fofo. Ele fica obcecado por ela, ou seja, você vai querer muito ler. E muito ver eles dois juntos. E é muito fofo, gente. Essas foram todas as minhas indicações pra quem quer voltar a ler no ano de 2026. Eu tenho certeza que se você pegar qualquer um desses livros para ler, você vai ficar super obcecado. Você não vai querer largar o livro em qualquer tempo livre, mesmo que você esteja no ônibus ou no banheiro, você vai querer ler esses livros. Você vai ficar tão obcecada por esses personagens, assim como eu tenho certeza. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e assista os meus outros vídeos, que eu tenho muitos vídeos nesse canal. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.